Isaías 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vitupérios, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: Assim direis a vosso amo: Assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falou cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis, e ouviu dizer que Tiraca, rei de Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu, porventura, as livrar os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sevarvaim, Hena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, para isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te desprezas de ti, zomba, a filha de Jerusalém, maneia a cabeça por detrás de ti.
A quem afrontar-te e de quem blasfemar-te, e contra quem alçar-te a voz e erguer-te os olhos aos altos, contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontar-te o Senhor, e disserte: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouvistes que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos e tinha pensado? Agora, pois, se cumpre, eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e a reduzisses a montões assoladas. Por isso seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Era como a erva do campo, a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e teu entrar e o furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai, cegai e plantai vinhas e comei o fruto delas. Porque o que escapou da casa de Judá ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas essa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e focou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar.